Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, durante esse período que eu tirei para descansar, eu vi um debate muito frequente nas redes sociais envolvendo um personagem que eu não imaginei que geraria esse debate, tá? Que é o Fernandinho. Eu imaginava que Pablo geraria muito debate. Eu nem sei se tem muito debate para ter em relação ao Pablo. Acho que é um jogador que é muito fato o que está acontecendo com o Pablo. É uma queda técnica considerável. Eu acho que talvez o Thiago gerasse algum debate, o próprio Nicão, que fez gols importantes, mas longe de ser o suficiente para se provar para o torcedor do Atlético. Mas eu confesso que o Fernandinho eu não imaginava que ia gerar esse tipo de debate. Porque, cara, na minha visão, era uma das poucas unanimidades que existiam dentro do Atlético Paranaense. Mas um rebaixamento muda muita coisa, né? Um rebaixamento faz muita coisa ser repensada e muitas peças serem reposicionadas dentro de uma realidade do clube. E o Fernandinho, acho que ele teve um pouquinho essa realidade dele sendo deslocada, dessa unanimidade, para um jogador que também vem sendo questionado. Para mim, o Fernandinho é inquestionável? Não. Acho que o Fernandinho ele merece ser questionado em alguns pontos, mas acho que tem limite. E eu acho que tem muita gente botando o lado emocional na frente da razão para falar do principal jogador que o Atlético tem hoje e de uma peça que tem tudo para ser uma referência técnica ao longo da temporada. E eu volto a dizer, Série B você precisa de gente boa tecnicamente. Esse papo de Série B você só precisa de Brutamonte é completamente errado. Série B você precisa de jogadores que tenham essa capacidade de vencer os jogos para vocês. E acho que contra 19 times de Série B, o Fernandinho tem essa capacidade, principalmente nos jogos dentro de casa. Mas vamos lá, vamos tentar refletir sobre a situação do Fernandinho. O que, que a gente pode criticar o Fernandinho? O que, que merece crítica do Fernandinho? Eu vejo muita gente falando, se acha maior que o clube, vai se reapresentar depois. É um cara que, pô, não tem comprometimento com o Atlético. Gente, vamos lá. Fernandinho era um jogador que, quando ele decidiu voltar pro Atlético, ele não recusou uma proposta do Cruzeiro. Ele recusou uma proposta do Manchester City e de outros clubes do futebol europeu para vir jogar no Clube Atlético Paranaense. Isso não é comprometimento? Isso não é comprometimento. O Fernandinho, extremamente estável financeiramente, ele continua jogando pelo Atlético. Depois de muitos e muitos e muitos momentos, o Atlético não cumprir as promessas que fez pro Fernandinho. Isso não é comprometimento? Então, assim, eu não consigo olhar para esse Fernandinho que não quer estar no Atlético ou não é comprometido com o projeto Atlético. Acho que até agora, tudo que o Fernandinho fez foi ao contrário, foi se mostrar muito comprometido com a instituição. Porque o Fernandinho é atleticano. Porque o Fernandinho é um de nós. Porque, assim, se não fosse isso, ele já estaria ou no futebol europeu, ou aposentado, ou em outro clube do futebol brasileiro, que já bateram na porta do Fernandinho oferecendo muito mais dinheiro. A questão da concentração, não acho que tenha sido um ponto que o Atlético foi rebaixado porque não concentrou. O Fernandinho, ele levantou uma bola que poderia ser naturalmente debatida. Se você não teve um posicionamento do clube para acabar com a concentração, você não pode botar na conta de quem sugeriu a falta de concentração. E volto a dizer, o Atlético, assim, teve jogos nessa reta final que se concentrou e deu errado. Como foi, por exemplo, o caso contra o Bahia, que poderia ter tirado a gente de qualquer risco de rebaixamento. O Fernandinho, ele só propôs algo para os jogadores dentro da realidade do futebol brasileiro de tantas viagens poderem passar mais tempo com a família. E, na teoria, isso deveria ser positivo para que o mental dos jogadores tivessem um pouco melhor para, assim, conseguir competir. O Fernandinho, ele olha para os jogadores como pessoas. Talvez alguns jogadores não tenham a responsabilidade para ter essa liberdade. Eu não tenho nenhuma informação que alguém feriu num período de concentração para o jogo e saiu e bebeu. Eu não tenho. Mas se isso aconteceu, é muito mais culpa de quem fez a cagada do que do Fernandinho que propôs. Beleza?
Então, assim, eu não vejo nenhum grande motivo aparente pra se cobrar e se revoltar com o Fernandinho e botar o Fernandinho numa casa de um jogador que não é útil, não é importante, enfim. Não enxergo isso de verdade. Agora, falando sobre os pontos positivos. É a principal referência técnica do campeonato, né? A gente tá falando de um jogador que, estando, pô, 50, 60, 70% fisicamente para os jogos da Arena da Baixada, faz total a diferença. A gente teve ao longo dessa temporada debates em relação ao fato do Fernandinho ser o jogador de maior capacidade técnica do futebol brasileiro. E acho que ele teve alguns momentos que ele apresentou essa essa capacidade, essa desenvoltura, essa qualidade que nenhum outro jogador do futebol brasileiro apresentou. Na capacidade de condicionar o jogo a partir da presença dele. O jogo ele funciona diferente a partir do momento que o Fernandinho tá dentro de campo. Então por que eu vou querer me ver livre desse cara? Eu acho que a gente pode adaptar o Fernandinho. Acho que a gente pode botar o Fernandinho como camisa 10, tendo menos responsabilidade defensiva. Acho que a gente pode pensar num esquema com mais outros dois volantes e tendo o Fernandinho ainda fazendo esse papel de transição e tudo mais. Mas por que eu vou querer dispensar ou não contar com um jogador em que, pô, pode nos colocar na posição que a gente nem deveria ter saído? Todo mundo sabe, o Atlético só foi rebaixado pela lesão do Fernandinho. Se o Fernandinho tivesse continuado, eu acho que a gente poderia ter um caminho maior nas Copas. Eu acho que a gente poderia ter uma história completamente diferente no Campeonato Brasileiro. A ausência do Fernandinho é uma ausência muito sentida pra gente querer que o clube não faça questão da presença dele. A ausência do Fernandinho é uma ausência que faz muita diferença no campo e bola. Então, assim, pra gente montar o time do ano que vem, Mikael no gol, aí Thiago Heleno na zaga, não sei. Eu não consigo não pensar num Atlético sem o Fernandinho. Ah, mas não ganhou nada com o Atlético. Cara, se a gente ficar condicionando só jogadores que foram campeões pelo clube a jogadores que merecem o respeito, fudeu. Porque a gente vai dar o braço a torcer pro Eric e não vai dar o braço a torcer pro Fernandinho? É isso que a gente quer passar? O Eric ganhou 2 dos principais títulos da história do clube. E era um jogador que eu acho que, assim, saiu tarde. Então o Fernandinho merece respeito, na minha visão. O Atlético merece a permanência do Fernandinho. Assim, pode não ter sido uma passagem como a gente imaginava com a presença de um grande título. Talvez 2022, naquela Libertadores, tenha sido o título que faltava para coroar a presença do Fernandinho. Mas, assim, eu tenho certeza que o Fernandinho quer botar o Atlético novamente numa posição de Série A. E, assim, se ele não quiser ficar, acho que vai fazer uma falta danada. Acho que o Atlético tem que se esforçar para a permanência do Fernandinho. Acho que o Atlético não tem nenhuma condição de trazer um reforço próximo ao que o Fernandinho entrega. Por isso que eu falo, o clube ele precisa ouvir as pessoas certas. E o Fernandinho, dentro das demandas que ele tem, eu considero ele uma pessoa certíssima. Principalmente para acabar com essa mudança maluca de técnico que o Atlético tem, essa mudança louca de estratégias, de modelos de jogo. A gente tem que pensar que o Atlético vai para um ano de muita pressão. Esse rebaixamento não vai permitir que 2025 seja um ano de ai, caiu e agora vamos tentar se recuperar. Zero isso. Vai ser um ano muito difícil no aspecto da torcida tá cobrando, da responsabilidade que o Atlético tem tanto no Campeonato Paranaense quanto na Série B. Então, quando você tá nesse cenário de cobrança alta, quando você tá nesse cenário de, dificuldade mesmo, você também vai precisar de um grande líder. E volto a dizer, o Atlético não vai ter facilidade para achar uma referência técnica e nem uma referência de liderança tão grande, tão significativa quanto o Fernandinho. Então, a permanência dele é muito importante dentro de campo, mas é muito importante também fora de campo. Isso que o torcedor não pode ignorar de jeito nenhum. E pra galera que esqueceu que o Fernandinho não falou depois do rebaixamento, o Fernandinho se pronunciou no Mineirão. Falou sobre a constante troca de treinadores, lamentou, completamente abatido.
Ah, não é o suficiente, precisava se manifestar. Aí vai dar régua de qualquer um. Mas falar que ele não se manifestou, falar que ele não deu a cara a bater, isso não existe. Porque ele deu. Valeu, pessoal? Tamo juntos. É nóis.